Boa noite, pessoal. É com muita alegria que hoje eu recebo o candidato a vereador, o candidato a prefeito, Ricardo Oliveira. Hoje nós vamos falar do plano de governo dele, né, para o pleito de 2020. Gostaria de agradecer, Ricardo, a você primeiramente, né, pela abertura de diálogo, que você se propôs a estar vindo aqui conversar com a gente, assim, muito bacana da sua parte, assim, eu acho que uma das coisas que é mais importante no político é essa abertura, essa aproximação com a população, né? E essa sua atitude de vir aqui, tá vindo conversar com a gente, muito bacana, porque essa iniciativa nossa do nosso projeto não tem nenhum cunho assim, eleitoreiro, porque nós somos apenas eleitores comuns. Então a gente não tem nenhum cunho partidário, assim. Então a gente está meio que representando, entre aspas, a voz da população em geral. Então, gostaria de agradecer muito, viu, pela sua presença aqui. Luciano, primeiramente eu agradeço, né, você, a toda a população de Itabirito, e me coloco à disposição aqui. A gente vai tentar interagir aqui com vocês, né, estou à disposição de todos aí. Muito obrigado, agradeço a Deus a oportunidade também de estar aqui nesse momento. Ótimo. Ricardo, primeiramente a gente vai começar fazendo umas perguntas, porque eu tenho uma amiga, ela foi para as ruas e foi fazer tipo uma pesquisa daquelas perguntas que foram mais recorrentes, ela anotou no papel e trouxe para a gente estar perguntando para você enquanto candidato. Então eu já posso começar a perguntar? Ok, primeira pergunta. Sabendo que a fonte maior de renda do município é a mineração, tem algum projeto para a economia do município, caso tenha a diminuição da mineração, dos empregos da mineração? Tem alguma coisa que saia dessa rota, né, que é a mineração? Luciana, eu falo que Itabirito, né, eu sempre deixo claro aqui nas lives, nas nossas entrevistas, Itabirito tem um grande potencial turístico. Eu acho que esse pode ser o viés principal. Por que eu falo isso? Nós estamos percorrendo toda a cidade, hoje, graças a Deus, o 34º bairro, né, com distritos, e eu tive a oportunidade de estar em São Gonçalo do Bação, de estar em Acuruí, e a gente vê o grande potencial, talvez o mesmo potencial de Lavras Novas, ou até um potencial melhor. E a gente não explora esse nosso turismo, né, a gente não dá voz a essas pessoas, esses produtores rurais. Eu tenho uma ideia que a gente está lapidando, um projeto, que seria a criação de uma casa do pastel de angu, já que somos a casa do pastel de angu. Nossa, que bacana. Né? Somos a terra do pastel de angu, temos a festa do pastel de angu. Então eu acho que nós temos 11 mil carros que circulam na nossa BR-356 todos os dias. A partir do momento que a gente tiver uma base da casa do pastel de angu, naquele ponto, eu falo que nós temos que pescar na lagoa que tem peixe, falando na linguagem popular, que eu sou assim, né, gente, do povo, então nós não temos receio em conversar. Então eu acho que ali seria um ponto interessante para que a gente conseguisse atrair essas pessoas, né, do Alphaville para cá. Conhece Itabirito, terra do pastel de angu, conhece Itabirito, né, terra de Tele Santana, terra de tantos outros, Sonilson Cardoso. Então nós temos grandes exemplos, grandes figuras no município de Itabirito que podem atrair esse turista, parar nesse ponto da casa do pastel de angu e a partir daquele momento, né, ter um CRIT, um centro de referência, onde vai pontuar a nossa cidade. O que seria isso? Primeiro, a gente teria que trabalhar a base, mas nós temos pontos importantes. Nós temos a Praça da Estação, que é um ponto interessante. Nós temos o circuito de igrejas, né, o circuito histórico, que também é um ponto interessante para ser explorado. Nós temos mais de 30 cachoeiras catalogadas, né, e muita gente não sabe. Nós temos São Gonçalo do Bação, temos Acuruí, São Gonçalo do Monte, enfim, né, temos um turismo rural que possa ser explorado pelo nosso município. Então eu acho que o viés principal é começar a trabalhar imediatamente esse turismo. Então eu acho que o turismo, né, é o nosso foco principal, na minha opinião, na minha ótica de momento, né? Claro que tem outras formas de diversificação, mas eu acho que esse está mais próximo da gente, já que somos a cidade que estamos ao lado da BR-356, a 25 minutos da 040, 50 minutos da capital mineira e a 40 minutos de uma das cidades mais históricas do mundo, que é Ouro Preto. Então nós temos que antecipar esse turismo e criar essa estratégia de trazer essa economia para dentro do município. Eu acho que essa é uma forma interessante. Como se fosse um circuito histórico mesmo, né? A pessoa que vai para Ouro Preto passa por Itabirito. Vem beber água de Itabirito aqui, vem comer um pastel de angu, é isso? Então eu acho que são formas inteligentes de se fazer. Temos outras ideias também, né? Eu falo que a área do Júlio Fecha é uma área que não é explorada hoje. É uma área com grande potencial. O que seria a área do Júlio Fecha? Por que não criar o Feirão dos Inconfidentes?
como tínhamos o Feirão do Mineirão, né? A partir daquele momento, aí eu já entro na questão da cultura. Nós não temos a valorização do artista local, né? Então, se a gente criar esse Feirão dos Inconfidentes, a gente vai atrair pessoas de toda a região, né? E vamos valorizar o nosso artista. O nosso artista local, que nós temos grandes artistas, grandes cantores, grandes exemplos, vão poder estar tocando, né, durante essa feira e a gente colocar o nosso ambulante lá dentro, essas pessoas comprarem e depois esse dinheiro ficar circulando no município de Itabiri. Eu acho que essa também é uma ideia interessante e pontual. Nossa, muitas ideias. Nós temos. Parabéns. Próxima pergunta. Obrigado. Caso eleito, o que pretende fazer para a melhoria do trânsito na nossa cidade? Primeiramente, a gente criar uma engenharia de tráfego. Eu acho que o nosso trânsito ele tem que ser pensado, né? Está muito desorganizado mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos uma inauguração numa correria louca para inaugurar a Avenida José Farid Rame. Nós não temos sinalização. Está um perigo, né? É complicado, nós não sabemos se pode entrar, se não pode. Enfim, eu acho que nós temos que ter uma engenharia para estudar o nosso trânsito, para que a gente possa aplicar de forma efetiva, né? Não de forma amadora. Eu acho que esse é o viés principal. E as pessoas também estão reclamando muito da questão do fluxo de muitos caminhões, né? Mas a gente queria saber assim, se tem também algo nesse sentido, assim, da rota dos caminhões que está passando na cidade. Eu acho que os caminhões eles têm que ter um acesso próprio, né? Nós não podemos, né, correr esse risco. Você vê que a nossa cidade está suja, com um caráter de mineração. Nossa cidade não tem o sentimento das pessoas que nós somos a cidade, né, organizada, limpa. Sim. Eu, né, parabenizo aqui a todas as garis hoje pelo Dia do Servidor Público, né? Eu vou falar delas um pouquinho aqui porque elas cuidam da nossa cidade. Mas o problema não é esse, o problema é o minério que desce nos caminhões. Então eu acho que teria que ter um ponto próprio para estar descendo, né? Ou então passar em algum ponto de lavagem desse fundo, desses caminhões, desses ônibus. Eu acho que tem que criar uma alternativa, né? Não pode ficar da forma que está. Senão nossos belos jardins vão se acabando, vão se deteriorando, as nossas praças não vão ser mais consumidas pelas pessoas. As pessoas não vão querer estarem nas praças, batendo um papo, fazendo aquela integração legal. Coisa de cidade do interior, né? Com certeza. Beleza. Próximo agora. Nossa cidade vive cheia de buracos e asfaltos mal elaborados. Tem algum projeto para realizar, caso eleito, que sejam diferentes dessas obras que estão sendo feitas e de uma maneira mais durável? Está um pouco confuso aqui, mas deu para entender? Deu sim. Eu vou simplificar. Planejamento não existe. Não existe planejamento. A gente faz a toque de caixa, não pode ser feito assim. Né? Quando você tem um buraco numa estrada, aquilo é um machucado, aquilo é uma ferida, ela tem que ser tratada. Não é isso? Tem que se cortar, tem que se tratar e aplicar uma nova massa. A partir do momento que você aplica uma nova massa ali, né, você criou todo o aspecto correto para você estar fazendo aquele serviço. Não chegar e aplicar de qualquer forma. Então você faz de qualquer jeito, a tendência é aquilo abrir novamente, criar ondulações, criar dificuldades. Eu acho que nós temos que ter planejamento. Por que não se fazer talvez à noite, com fluxo de veículos menores? Então assim, são ideias, né, de obras, grandes cidades. Nós tivemos problemas com enchente em Itabiri. Nós não resolvemos o problema da Carioca, nós não resolvemos o problema do centro, nós deixamos de resolver vários problemas de drenagem. O prefeito Calil em Belo Horizonte resolveu em caráter de urgência. Como que ele fez isso? Está uma cidade daquele tamanho. Ele planejou a ideia, ele planejou a execução e fez à noite, né? Então assim, não só ele, não só o Alexandre Calil em Belo Horizonte, como outros prefeitos também, como outras ideias. Eu falo que isso é planejamento, é uma forma de planejar a cidade, planejar a execução. A partir do momento que a gente tem esse planejamento, a tendência é a coisa funcionar de forma mais efetiva e eficaz. Ótimo, obrigada. Próxima pergunta. Pretende fazer licitações de forma transparente e correta? Entrei com um projeto de lei, ele foi vetado na Câmara, infelizmente, um tempo atrás, mas a gente vai aplicar essa ideia que tive, de transmitir ao vivo, como é feito na cidade de Ouro Preto e outras cidades também, as licitações. Nada mais justo do que isso, da população possa acompanhar.
Fantástico. Eu acho que isso vai ser revolucionário, assim, né? Importante. A questão da demanda, né? Que todo mundo reclama muito dessa questão das licitações, estando ao vivo ali no portal da transparência, né? Pode acompanhar ao Muito vivo. bom, muito bom. Agora a última pergunta. Existe no seu futuro governo políticas públicas direcionadas para as mulheres? Aí eles colocaram assim, entre aspas, sem feminismo. Sim, eu acho que as políticas... Gente, desculpa, meu telefone tocou, viu? Eu não desliguei o telefone aqui, eu vou desligar ele aqui. E é minha esposa me ligando. Tá certo. Então daqui a pouco eu atendo ela aqui. Aí, bem, se você estiver assistindo a live, beijo, tá? Eu acho que sim, com certeza. As mulheres, inclusive, são prioridade no nosso governo. Nós temos projetos ligados diretamente à mulher. A nossa ideia no nosso governo, aí me falaram assim, foi interessante. Eu falei, olha, 50% dos cargos comissionados serão ocupados por mulheres. 50% do meu secretariado será ocupado por mulheres. Ah, você está dividindo por gênero? Claro que não. Estou dividindo por competência. São mulheres competentes dentro das suas áreas específicas que vão ocupar o nosso governo, né? Então eu acho que essa questão de equiparar, de equilibrar, isso eu acho que é a forma de maior respeito, né? Eu coloquei outro dia, né? A gente tem um projeto Renda Extra. Gente, mas eu vou colocar esse projeto em prática a partir do dia 1º, ele funciona assim. E nós vamos mostrar dentro da campanha ainda como que ele funciona. Entendeu? Pode ficar tranquilo, certo? São parcerias importantes que temos, né? Parcerias público-privadas, que nós vamos ser esse elo de ligação. Nós vamos fazer essa cidade funcionar, podem ter certeza. E as mulheres são prioridades, Luciana. Nossa, estou muito interessada, sou mulher, quero também. Então, Ricardo, foram essas perguntas aqui da população, tá? Okay. Agora eu queria direcionar um pouquinho para a questão do plano de governo. Ok. E a gente quer começar falando, né, de uma frase muito interessante que está aqui no seu plano de governo, que fala assim, quem decide é o povo. Sim. Achei essa frase bem forte, assim, tem muito a ver com a demanda hoje social, né? Uhum. Que faz com que a gente valorize essa questão da participação popular. Com certeza. Né? E aí, lá no seu planejamento da parte de obras, está falando lá que o orçamento ele vai ser feito através do orçamento participativo, ou seja, não haverá as obras que serão feitas com prioridade no seu governo, serão aquelas que são escolhidas pela população. Sim. E eu queria que você falasse então um pouquinho sobre isso, assim, porque às vezes as pessoas perguntam assim, o que é isso, esse orçamento participativo? Você pode falar pra gente um pouquinho? Você analisou bem, Luciana. Eu li, estudei tudo. Eu vou dar um exemplo aqui, a região do São José, pessoal. Eu vou citar a região do São José como exemplo. Nós temos na região de São José 18 a 20 bairros adjacentes, eu não tenho um número real em mente. E na região de São José existe um problema que toda a população quer sanar esse problema. Então nós temos um orçamento, né, com consonância ali com as nossas secretarias, que vão ser muito técnicas e muito funcionais. Nós vamos pôr o povo para trabalhar mesmo, pode ter certeza. Essa cidade vai andar redondinho, se Deus quiser. Então, nós temos lá dentro do orçamento a possibilidade lá de investir R$2 milhões na região de São José para o ano de 2021. Qual que é a prioridade de São José? Talvez a minha prioridade não seja a prioridade de quem está vivendo na região de São José. Então, esses R$2 milhões a gente vai fazer como era feito antigamente na escola. Coloca aqui, ó, sua sugestão a gente vai analisar por isso. Nós vamos fazer de forma de pesquisa, né? Vamos fazer de forma mais estratégica, de forma mais específica, mas nós vamos ouvir, né? E vamos fazer um mapa de priorização. Eu falo que um brainstorming, né? Uma chuva de ideias que a gente vai priorizando. Trabalhei na mineração, junto com... Eu lembrei do Agenor. Todo mundo, né? Então nós trabalhamos juntos. A Agenor tem até história, nós estudamos juntos. Né? Amigos de infância, ainda trabalhamos juntos ainda. Tá certo. Aí, então assim, nós temos esse mapa de priorização. O que a região de São José precisa? Não sou eu que vou dizer. A população vai dizer e nós vamos atender dentro do orçamento que temos destinado para aquele fim. Tem muito a ver com um projeto que você quer desenvolver também, que é o Canal do Povo, né? Que você vai melhorar a ouvidoria municipal, né? Sim. Então você vai criar
como fala, recursos para que o povo possa ir lá e falar, né, das suas demandas, né? Que tem muito a ver com essa questão desse orçamento participativo, né? Pelo que eu li no seu governo, tá lá, ouvidoria municipal, canal do povo. Eu acho que essa ouvidoria, além dela, né, ter que ser muito melhorada, eu acho que a gente tem que criar uma forma de conexão mais rápida, né? Hoje a tecnologia tomou conta, gente. Então nós temos que criar essa forma mais eficaz através da tecnologia, né, para que essa ouvidoria fique rápida. Talvez tenha que abrir um protocolo, aí você tem que ir na prefeitura, abrir o protocolo, para te dar o número, aquele protocolo subir. Não é eficiente. Vamos abrir o protocolo de casa do aplicativo, vamos criar um aplicativo, a pessoa abre o protocolo já vai para a secretaria e tal. Isso é uma forma de ouvidoria. Sim. Né? E essa ouvidoria nossa vai ter uma estrutura, e essa estrutura vai até você também. Né? Porque nós queremos ouvir o povo no local dele. Talvez a dificuldade, né? Muita gente com dificuldade de transladar a nossa cidade. Então talvez essas pessoas, a gente vai até essas pessoas, a gente vai ter esse canal bem próximo para ouvir a população. E querendo ou não, vai te ajudar a mapear essas questões que você acabou de falar do orçamento participativo, né? Com certeza. Dependendo da repetição ali de reclamações, você meio que naquela região, você mais ou menos sabe assim, qual que é aquele problema, né? Através dessa ouvidoria seria. É interessante esse detalhe, Luciano. Talvez a gente não consiga colocar tudo no plano de governo, e talvez naquele momento, né, que a gente vai... Porque esse plano foi feito assim com muitas ideias de muitas pessoas, com muitas contribuições, sabe? Então, eu tenho uma ideia em mente, eu falo que Itabiri, geograficamente, ele é dividido pelo Rio. Sim. E basicamente de forma bem equilibrada. Quantidade de bairros de um lado, quantidade de bairros de outro, né, um número bem similar. Talvez a gente pensar, né, numa estrutura da prefeitura, como é feito em outras cidades, subprefeitura. Mas você vai criar mais cargos? Não. Dentro do nosso quadro que já é existente. Mas talvez criar essa subprefeitura com uma estrutura. Por quê? Para a gente ouvir mais de perto. Eu não sei, talvez se a gente teria que analisar qual que é a forma correta, dentro das secretarias também, para ver qual que seria o custo disso, que eu né? Dividir essa cidade, criar duas sub-bairros